Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. China está prevendo reduzir consumo de milho na safra 2019-2020. Retaliações do governo norte-americano na guerra comercial com a China afetaram diretamente o setor de agroquímicos. Desvalorização do dólar ante o real resultaram em novas oportunidades de preços para o trigo. Vamos falar também sobre gestão na pecuária de corte e vamos falar sobre a importância de se fazer a medição de sua propriedade. O Agora Agro já está no ar. O Ministério da Agricultura da China apontou agora na semana passada que está reduzindo a sua previsão para o consumo de milho na safra 2019-2020, em meio aos surtos de peste suína africana, a PSA, em todo o país. O Ministério disse que o consumo de milho agora está 2 milhões de toneladas abaixo da previsão do mês passado, de 280 milhões de toneladas, devido à grande queda no rebanho de suínos, que está reduzindo a demanda por alimentos. O país asiático reduziu seu rebanho de matrizes em um recorde de quase 24% em maio, em relação ao ano anterior. Mas esse número pode ser o dobro. Embora a demanda seja menor, o país também plantou menos milho. A China quer plantar menos milho e aumentar a produção de soja. Essa tendência reduziu o tamanho estimado da safra de milho em 920 mil toneladas para 253 milhões de toneladas. As últimas retaliações do governo norte-americano na guerra comercial com a China afetaram diretamente o setor de agroquímicos. A afirmação foi feita em uma palestra que foi proferida agora na 12ª Agroquímica Show Brasil, que foi realizada na última semana em São Paulo, de acordo com o portal chinês AgroPages. Nada menos que 12 pesticidas que são amplamente comercializados pelo gigante asiático para os formuladores norte-americanos, entrou nos produtos taxados em mais de 300 bilhões de dólares em tarifa. A última decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs taxações sobre novos produtos chineses até agora não afetados, ampliando a disputa comercial entre os dois países. De acordo com o Dr. Paul Smith, ele é o PhD e é também o CEO da empresa norte-americana SRM Química, a nova tarifa de 25% sobre a importação de produtos chineses, de acordo com os governos dos Estados Unidos, deverá entrar em vigor no próximo dia 1º de setembro deste ano. Muitos desses agroquímicos não estão disponíveis em fornecedores dos Estados Unidos. Isso é preocupante porque deve encarecer os produtos para os produtores rurais lá dos Estados Unidos e provocar a perda de emprego no setor agrícola. As cotações mais baixas do trigo lá na Argentina e a desvalorização do dólar frente ao real, agora no mês de julho, resultaram em novas oportunidades de fixação de preços para os moinhos nacionais que tradicionalmente dependem das importações. As aquisições do trigo no mercado externo seguem crescentes e os volumes que chegaram aos portos brasileiros em julho foram realizados nos menores preços dos últimos 5 meses. Mesmo assim, levantamento do CPEA aponta que o valor do produto importado ainda ficou acima do registrado no mercado disponível brasileiro. Em dólar, o preço médio do importado, do trigo importado, foi de 228 dólares por tonelada. E em moeda nacional subiu para R$ 865. Isso no transporte FOB, que é o Free On Board na origem, considerando-se o câmbio a R$ 3,78 no mês de julho. Ao adicionar os custos logísticos e despesas portuárias, a média do trigo importado supera a nacional, fator de sustentação aos preços internos.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre gestão na pecuária de corte e também sobre os números de uma propriedade rural. É um minutinho só e eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu conversei com um dos melhores especialistas em assessoramento para a pecuária do Brasil. E nós falamos sobre gestão na pecuária de corte. Confira. Eu vou conversar agora com o zootecnista Antônio Schacker. O Antônio Schacker, ele é o diretor da Integra. É uma empresa que vem fazendo um trabalho de assessoramento a propriedades rurais voltadas para a pecuária de corte. E ele vem mostrando no decorrer do tempo que é preciso mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo, e uma delas está aqui dentro da cabeça, que é o comportamento do pecuarista em relação à sua atividade, para que tenha resultados positivos. É mais ou menos por aí? Exatamente isso. A gente vem vendo que, se não for excelente na atividade, vai cair para a média e a média não entrega resultado econômico. Então, obrigatoriamente, a gente precisa pensar a pecuária de uma outra forma, no sentido de entregar uma margem que seja superior a 30% para realmente ser competitivo, mas como todas as outras atividades. Mas a grande mudança é de dentro para fora. Não adianta esperar uma supervalorização da arroba ou um milagre de produção, porque tudo isso vai ser, na verdade, a consequência de uma conquista da porteira para dentro e não da porteira para fora. Antônio Schacker, nós sabemos, e todo mundo sabe, todo pecuarista sabe, que as condições econômicas deram uma achatada na atividade pecuária de corte. E hoje, provavelmente, um cara para ser muito bom dentro da atividade, ele vai ter aí por volta de 2, 3, 4, 5% de resultado positivo. É mais ou menos assim? Exatamente. Na verdade, assim, essa mudança, essa fase que o nosso país vive, esse impacto foi em todas as atividades e naturalmente, a gente acaba tendo aí, vamos colocar, uma parte disso, apesar que é muito menor do que a indústria e as outras prestações de serviço. O que a gente sabe, que a gente acompanha hoje mais de 400 propriedades, que 1/3 delas entregam 1,5% ao mês de resultado líquido. Ganham mais do que 15% sobre o que vale o rebanho e superam R$ 500 por hectare ano, mesmo nessa condição atual. Então a gente vê esse cenário que não é a condição que a gente está inserido, mas como a fazenda opera. Essas fazendas que estão muito bem hoje, se houver uma mudança positiva no mercado, elas vão surfar nessa onda e colher muito bem. Mas a grande questão é por que será que a média das fazendas ganha apenas R$ 28 por hectare? E é justamente o ponto que a gente acredita que é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade focado em empreender e se concentrar em fazer uma gestão e uma produção impecável. Não tem espaço nenhum se a gente não for, no mínimo, excelente no que faz. Quer dizer, de maneira geral, nós podemos dizer que a maioria dos pecuaristas brasileiros estão vivendo uma pecuária virtual, uma coisa que não é. Infelizmente, sim. Acho que é a maior definição. A gente vê que se a grande maioria não ganha dinheiro ou ganha muito pouco, realmente a questão... Ou pensa que ganha, porque se há uma redução de estoque, uma depreciação da fazenda, talvez até gera alguma coisa de caixa, mas o resultado não vem, né? Então é isso. Mas eu vejo também, por outro lado, que é muito positivo, porque a gente nunca teve tanta gente superando R$ 1.000 por hectare, tanta gente entregando 1,7% de resultado, quantas fazendas superando uma produção de arrobas 25, 30, até 60 arrobas por hectare tem dentro do nosso cliente, gente que já encontrou uma forma de produzir bastante com margem. Então, se por um lado para a maioria não está bom, para alguns eles estão mostrando que é viável, que é possível e, sem dúvida, é uma das melhores atividades econômicas possíveis de ser executadas no nosso país. Mas esses vão ficar no mercado, a maioria não. Vão ficar e vão comprar quem está saindo, certamente. Porque hoje a média de produtividade de uma propriedade rural, de maneira geral, não passa de 5, 6 arrobas por hectare ano, sendo que o normal poderia ser na casa de 30, né? Exatamente. A gente tem uma referência que para as fazendas de ciclo completo, ele começa a ver o resultado com 11 arrobas por hectare. Quem está na recria-engorda vê o resultado acima de 15 arrobas por hectare. Então, se a gente tem uma média muito inferior a essa, não tem como a gente conquistar um resultado, afinal, a gente é commodity. De commodity tem
tenho que produzir muito e produzir barato, né? E aí isso vem só com estratégia, com liderança, com o líder assumir a responsabilidade desse trabalho, né? Para ter uma competitividade, para produzir um produto barato, nós teríamos que ter, por exemplo, um trabalho dentro da propriedade voltado para a gestão, coisa que a maioria também não tem, né, Oxaque? Na verdade, até diria que são 5 elementos que a gente precisa ter muito na mão para poder fazer essa propriedade e entregar o resultado. O primeiro é poder ter todas as finanças na mão, então conhecer o fluxo de caixa, o nível de desembolso, as programações financeiras todas. Depois a gente vem ter excelência na operação. Nas águas as fazendas ganham dinheiro porque o capim está verde e tal. A estratégia de seca é o que sustenta esse lucro conquistado nas águas, então não pode deixar para montar uma estratégia em cima da hora, porque ela vai levar teu resultado embora. Ela é anual, ela tem que ser pensada aí com 12 meses antes. Então eu tenho a finança na mão, minha produção é impecável, tenho uma equipe que faz o combinado, que é gente, que vai ser o elo de ligação de tudo isso. Tenho gestão e fazer tudo para bater meta, surpresa zero, até brinco. Só tem uma coisa pior que notícia ruim, a notícia ruim que demorou para chegar. Tenho que ter todos os números na mão. E por último, uma cultura, uma mentalidade empreendedora de querer amanhã estar melhor do que hoje e atribuir para si a responsabilidade. Quem trabalha nesses 5 elementos, eu tenho convicção plena que vai avançar, vai permanecer, vai crescer dentro da atividade pecuária, que além de ser apaixonante, ela é absolutamente rentável para quem é super profissional. Nesse processo todo de cria, recria, engorda, quem mais erra ou quem deixa de acertar é o pecuarista, né? Sem dúvida. Até as pessoas me perguntam, o que é melhor, a cria, recria ou engorda? O que a gente sabe? Tudo é bom. Mais importante do que o que se faz é como se faz. Vou dar um exemplo. Uma propriedade que tem uma taxa de desmame, que é o que eu desmamei pelo que entrou em monta, inferior a 75%, não vai conseguir entregar lucro. Da mesma forma que uma propriedade de engorda que tenha ganho inferior a 550 gramas também não vai entregar lucro. Então, a cria com 75% taxa de desmame, ela tende a ser mais rentável do que uma engorda com 400 gramas. Então, fazer bem feito é o caminho para a gente conquistar esse resultado. Lembrando, a gente nunca precisou tanto de dono. O dono precisa estar lá, atribuir para si a responsabilidade, mostrar o caminho, incentivar e pressionar a turma para percorrer esse caminho com olho em 2 coisas. Na primeira, na produtividade e a outra na margem. Sabe? Produção e margem, produção e margem, produção e margem. A gente tem que sempre equilibrar os dois. A produção acima de 10 arrobas e a margem acima de 30%. Então, montar uma estratégia para isso e tem várias formas. Essa é a vantagem do nosso país, né? O país é riquíssimo, a gente está submetido a uma condição de produção maravilhosa e só depende de uma pessoa, do dono. Porque a fazenda é tão lucrativa quanto ela resolve ser. E nunca mais teve na tônica como está sendo agora, que é o olho do dono que engorda o boi. Sem dúvida. Eu acho que assim, o olho do dono, essa frase foi super feliz, porque hoje até diria que o olho do dono cresceu para a visão do dono, né? Então, a visão do dono que vai realmente construir o resultado dessas fazendas. Então, a gente é otimista, a gente acredita na pecuária porque a gente tem fatos, dados, números, referências para acreditar nisso, mas sabe que quem ganha dinheiro não é a propriedade, que quem ganha dinheiro é o dono dessa propriedade. Se ele for um cara craque, ganhador de dinheiro, focar nesses elementos e tiver essa visão de dono, ele está na atividade certa, no país certo e na hora certa, não tenho dúvida. E depois do intervalo, você vai ver a importância de se medir os números de uma propriedade rural. É um minutinho só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com a Cíntia Tongo. A Cíntia, ela é zootecnista e ela é uma das diretoras da Otimiza Gestão Rural. E nós vamos bater um papo hoje sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre pecuaristas que estão tendo resultados positivos, ou seja, estão tendo sucesso, estão ganhando dinheiro com a pecuária de corte. Cíntia, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-la no nosso programa para discutir um tema muito interessante. Obrigado, tá? Toninho, para nós é uma honra. Obrigado. Para nós da Otimiza é uma honra participar com você. Sei que faz tanta diferença para a gente aí no agro, levando informação para o Brasil inteiro, né? Obrigado, eu fico feliz com isso.
Cíntia, tem gente ganhando dinheiro com a pecuária de corte? Porque, olha, o que eu vejo de pecuarista reclamar, principalmente, preço da arroba não sobe, é muita gente. Mas eu conheço muita gente que está ganhando. E você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro, não tem? Tem muita gente ganhando dinheiro na pecuária. O que acontece é o seguinte, quem ganha dinheiro com a pecuária não é a propriedade, é o fazendeiro. Sim. Então ele tem que entender que ele é o líder do projeto e tem que assumir os problemas para ele, certo? Então o que ele faz? O bom líder, ele assume o projeto e foca sempre na solução. Ele tem aquela condição, ele está em uma determinada condição e ele toma decisões para poder melhorar a condição que eles estão. Então, ele está sempre andando para frente. Esse é o foco de um líder ganhador de dinheiro, né? Ele tem o quê? Uma gestão a longo prazo e tem um mapeamento de processo da propriedade. Quer dizer, ele tem a medição da fazenda todinha na mão. Ele sabe tudo o que está acontecendo com o bezerro, com a vaca, com o garrote, se o pasto está bom, se o pasto não está bom, se o produto está caro, se está barato. Quer dizer, ele faz um planejamento, ele faz uma planilha e ali ele começa a deslanchar. Exato. Um bom líder, ele tem o rebanho na mão. Então, ele tem a classificação do rebanho. Sim. Né? E quando você classifica bem o rebanho, você está classificando, falando um pouco da recria engorda. Você classifica o rebanho, o que seria uma situação prática, né? A gente classifica de arroba por arroba. Por exemplo, 9 arrobas, 10 arrobas vão formando lotes, né? Só que aí vai depender muito da condição da propriedade. Às vezes você não tem tantos pastos, a sua propriedade não tem essa demanda de ter tantos lotes. Então você reduz isso, mas sempre aproximam lotes que são próximos. Pronto. Então, lotes homogêneos. Lotes homogêneos. O que você reduz muito a disputa por hierarquia, consequentemente você melhora o seu resultado, né? Seu GMD, que nós vamos falar agora. Se ele tem a classificação do gado, o peso desses lotes, um bom gestor com essa visão de longo prazo, ele já tem com quantos quilos esse animal vai sair, certo? Se ele tem com quantos quilos esse animal... Quanto tempo? E em quanto tempo? Que é o mais importante também. Que é o mais importante. Que aí vem o GMD. O que é o GMD? O ganho médio diário. Porque muitas pessoas ainda perguntam, né? Que é o peso final menos o peso inicial dividido pelo período de permanência. Aí você tem o ganho médio diário. Então ele tem... O que ele tem hoje, a situação da fazenda, vamos supor assim, o start inicial em arrobas, e ele sabe quando que ele tem que tirar aquele gado. Dentro disso, ele tem o período. Quando ele tem esse período, quando ele vai tirar da fazenda, ele tem que ter o GMD para alcançar essa data. Sim, claro. Para ele alcançar essa data, ele precisa o quê? Das estruturas, ele parte para a estrutura. Aí ele vai ver se o pasto dele oferece condições para aquele determinado GMD. Né? Lembrando muito que a gente tem que considerar os tipos de gramínea, né? Claro, que são de alturas diferentes, são de comportamentos diferentes. O pânico se comporta melhor nas águas, o braquiária se comporta também muito bem nas águas, né? Mas ele é o que consegue estender um facho de capim até julho, certo? E aí entra a genética também, E aí entra a genética, tem outro com certeza, departamento também. Que é outro departamento, porque o pecuarista ele tem que ser equilibrista, né? Então ele tem que saber comprar bem, ele tem que entender de protocolo sanitário, ele tem que entender de manejo de pasto, então ele tem que entender de tudo um pouco. Mas pelo menos tem uma visão geral, né? tem que entender de tudo um pouco, mas tem que focar no lucro, ele tem que ser bom em ganhar dinheiro. Né? Então a gente tem todas essas etapas, beleza. Quando você tem um manejo de pasto na fazenda, o que seria o seu potencializador? Seria o quê? A nutrição. Esse é o que todo mundo acha caro, né? Você já viu? Mas todo mundo acha caro por quê? Porque eles usam a nutrição para consertar erro de manejo. É verdade. E onde que você produz a arroba barata? É no pasto. E é nas águas. E é nas águas. Então, assim, a nutrição, ela é sim o potencializador. Quando você pensa em trabalho de carcaça, o pasto por si só não faz trabalho de carcaça, né? Então você precisa ali começar a complementar com a nutrição. Só que aí, todo mundo está falando de trabalho de carcaça, eu quero terminar gado a pasto. Tá, você tem estrutura para isso? Aí o pessoal começa, então vou fazer uma terminação intensiva a pasto. Você tem coxo para isso? Você tem aguada para isso? Você não tem água de qualidade, você não tem linha de coxo disponível para esse tipo de tecnologia, esquece, é fracasso. E é bom lembrar, você tocou num ponto interessante, o problema de água. Não é porque é boi e vaca não que vai beber qualquer água. Isso daí dá um problema seríssimo no comportamento do animal, no desenvolvimento do animal. Afeta demais o desempenho, Toninho. Principalmente quando o animal está com um consumo em relação ao peso vivo mais alto. Né? Quando tem umas fazendas que você vai, quando você chega, às vezes no bebedouro, tá verde, verde.
uma água suja. Água que ninguém bebe não, terrível. viu? E a aguada boa pro boi é aquela que você tem coragem de chegar no coxo e beber. E beber, é verdade. Né? É. Você fala assim, eu bebo dessa água, então tá boa pro animal. Quando você está, olha só, você está trabalhando a arroba do animal e você não disponibiliza uma aguada boa para ele, você já tem prejuízo nesse setor. Né? Se você não tem linha de coxo, você também não tem mesmo desempenho numa proporção distribuída para todo o rebanho. Então você afeta o seu resultado. E aí não adianta colocar a culpa na nutrição. Aí coloca a culpa na nutrição, coloca a culpa no tempo, enfim, alguém vai levar a culpa, menos o pecuarista que não planejou. Cíntia, se a gente for conversar aqui, nós vamos gastar aqui o dia inteiro. Você sabe que a conversa é longa. Mas o interessante dessa conversa nossa é dar um start, mostrar para você que sem planejamento na sua propriedade você não vai a lugar nenhum. Cíntia, eu agradeço a sua participação aqui. Quero tê-la novamente conosco aqui. Eu sei que você tem temas interessantes e nós vamos fazer essa parceria com a Cíntia aqui no nosso programa, ok? Muito obrigado, Cíntia. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: se existe uma maneira melhor de fazer algo, encontre-a. Um grande abraço e até o próximo programa.